Olá, minhas águias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Entre Asas e Verdades. E hoje, gente, estamos com uma convidada maravilhosa com vocês. Vocês sabem que o quadro Entre Asas e Verdades, ele nasceu com um propósito de inspirar vocês, né? Não é para gerar comparação, é para vocês ouvirem histórias de pessoas que saíram do baixo, conquistaram aí sua liberdade financeira no mundo da beleza, né? Da área da beleza. Então, é para inspirar vocês, para vocês verem que se as outras pessoas conseguem, você também consegue, tá? Então hoje estamos aqui com ela, que é lash designer, pioneira em extensão de cílios inferiores, criadora do método Harmony. E além de ser uma mulher incrível, uma mãe maravilhosa que eu acompanho lá. Então estamos aqui com Nívia Mara. Muito prazer, meu amor. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E antes de mais nada, vamos lá. Eu quero parabenizar essa mulher incrível, extraordinária, porque ela está iniciando esse projeto lindo, Entre Asas e Verdades, que me chamou muita atenção e eu tenho certeza, mulher, tenho certeza que esse projeto, ele vai crescer muito. Vai ser muito conhecido e eu sei que você começou esse projeto justamente para ajudar mulheres a entender o valor delas, quem elas são. Então isso é poderoso. Eu tenho certeza que hoje estamos aqui e em breve, porque é sobre a palavra tem poder. Então, o que você fala, o que você profetiza e declara, acontece. Então, eu declaro que o próximo encontro nosso vai ser maravilhoso, ainda mais, vai ser num lugar extraordinário. Amém. E você vai ter, assim, voado níveis muito mais altos. Amém. Eu tenho certeza disso. Recebo, muito obrigada. Ai, gente, fica até emocionada. Muito obrigada. Fico muito feliz que você tenha gostado do projeto, gostado de mim. Lindo. Tenho profetizado, amém. Recebo na minha vida. É isso aí, com certeza. E não, tô ansiosa pra toda essa jornada que a gente ainda vai ter. Gente, eu conheci a Nívia há pouco tempo, no evento da Rafa. E, gente, na hora que ela se apresentou, naquela hora do microfone, que você pegou no microfone pra falar, eu falei, gente, essa mulher é diferente. Quero ela do meu lado. E aí, chamei ela aceitou o convite. E assim, gente, prontidão. Uma maravilhosa. Honra estar aqui, gente, uma honra. Maravilhosa. Então, assim, muito obrigada mesmo por ter vindo. Saiu de longe pra poder vir aqui. Agradeço demais. Muito feliz de estar aqui te recebendo. Pra mim é uma honra, mulher. E agora vamos lá, né? Vamos começar, que agora eu quero saber toda a história de Nívia Mara. Como surgiu, como chegou até aqui. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Vamos lá. Quem é Nívia Mara? Primeiramente, eu sou uma mulher de fé, totalmente dependente de Deus. E tudo que eu sou, hoje eu sou grata à vida dos meus pais. E eu ajudo mulheres a entender quem elas são, identidade, o que elas nasceram para ser, na verdade, o que elas vieram para esse mundo, qual o objetivo, e entender quais são o verdadeiro valor delas. E muitas das vezes, mulheres, olha para você ver como que Deus é incrível, e tem tudo a ver sobre o projeto dela, que é sobre comparação, não é verdade? E é justamente isso, eu ensino a elas, ajudo mulheres, quem são vocês? E eu ajudo a fortalecer a identidade de cada uma, como a minha foi fortalecida também. Eu passei por esse processo. Eu sei tanto que é difícil, tanto que é doído e principalmente o tanto que é importante você saber quem é você. E antes de mais nada também, eu sou a pioneira no método Efeito Harmony, que é a extensão de cílios inferiores aqui no Brasil. Maravilhosa. E sinceramente, que mulher que não quer extinguir de uma vez por todas o rímel da sua vida. Igual eu tô vendo que você está com extensão de cílios superiores. Mulher, você precisa viver a experiência do Efeito Harmony, cílios inferiores, que é justamente para você extinguir de uma vez por todas. Não quero usar rímel, eu quero praticidade, eu quero um tempo menor para poder ali se maquiar, ter mais tempo de qualidade, ter mais tempo com a sua família. E sinceramente é uma coisa assim que a gente olha, não, mas tempo com a família? Sim, porque é o tempo que você tá ali se maquiando, passando rímel, facilita a sua vida. Você só passa simplesmente um protetor com base, um blush, um batom, você está pronta, você está plena e acorda linda, né? Que é tudo de bom. Inclusive eu uso há anos. A autoestima fica mil. Sim, e é maravilhoso. Eu amo o que eu faço, amo na área da beleza. E eu falo que recentemente eu tive mais uma confirmação de Deus do meu propósito, que muita gente pergunta qual que é o seu propósito, qual que é o meu propósito. E eu tô assim, Deus, me mostra qual que é o meu propósito, Senhor. E Ele me confirmou ainda mais.
Porque, Ana, olha que interessante. Quando eu era pequena, quando eu era criança, por que eu trabalho na área da beleza? Isso é muito importante. Porque, qual que é o motivo, qual que é o propósito? E quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei na área da beleza. Por quê? Na minha infância, quando eu passava esmalte na minha unha e quando eu mesma passava esmalte, passava maquiagem, a minha mãe, ela me podava muito, reprimia por conta da religiosidade. E aí o que acontecia? Eu lembro quando eu cortava meu cabelo, gente, escondido, eu era pequenininha. Eu olhava aquelas mulheres toda arrumada, toda linda, e eu falava assim, nossa, o meu sonho é fazer uma maquiagem, uma coisa assim tão simples para uma mulher, que o tanto que a autoestima é importante, né, para uma mulher. Eu falo que a autoestima não tem idade. E eu lembro que eu cortava meu cabelo, aí minha mãe falava, Nívia, não era pra cortar seu cabelo, agora você vai ver, eu vou te bater, que não sei o quê. Então, mas eu entendo que isso era muito religiosidade. Ela falava, se você fazer isso, aí você vai pro inferno, aquela coisa. Só que hoje eu entendo que a minha mãe me ensinou o que ela aprendeu, o que ela achava que era certo. E eu sou grata por isso. Por quê? Porque quem eu sou hoje, independente disso, ela me apresentou Jesus. Então, com todas as dificuldades dela, com todas as crenças dela em relação a isso, ela me apresentou Jesus. Então, essa dependência de Deus que eu tenho é graças à vida da minha mãe. E por mais que eu era reprimida, eu fui crescendo, eu falei assim, eu vou começar a fazer minha unha, eu vou fazer isso, Gente, olha só, eu furei a minha orelha, amiga, com 22 anos. Com 22 anos eu furei minha orelha e eu lembro na época que eu tinha muita vontade, eu olhava assim a orelha, hoje eu tenho vários furos, a pessoa empolgou, eu tenho vários furos, e aí eu lembro que eu comecei na área da beleza, cuidando de mim. Fazendo a minha unha, fazendo a minha sobrancelha, arrumando o meu cabelo, da forma que eu sabia. Mas sem ter muita técnica, sem nada, mas eu queria me arrumar, eu queria me sentir bem. E eu sei que quando a mulher se cuida, quando ela faz uma maquiagem, uma sobrancelha, uns cílios, passa um batom, arruma o cabelo, faz uma escova, uma coisa tão simples, ela se sente mais confiante. Ela muda o estado de espírito da mulher muda completamente. Então isso eu fui experimentando em mim. Isso foi despertando o desejo de não... Pele, né? Isso mesmo. Isso foi despertando um desejo em mim, em fazer em mim. Eu falei, gente, eu amo isso. Eu comecei a apaixonar, a amar aquilo. Eu falei assim, eu quero trabalhar com isso. E foi quando eu comecei a trabalhar na área da beleza, com 13 anos de idade. Eu lembro que era um salãozinho de bairro. Na época eu morava no Triângulo Mineiro com meus pais. E aí tinha um salão, e sabe aquele salão de bairro que todo mundo conhece todo mundo, que tem a caderneta, que as clientes vão e anota e paga mensalmente? Bem raiz mesmo. Total. E aí eu lembro que quando eu comecei fazendo unha nesse salão. E eu cobrava R$5 a unha. E as clientes saíam com a unha assim, com bife pingando de sangue que eu tirava. Por quê? Eu tinha vontade, só que eu não tinha técnica. Mas a mulher falou assim, Nívia, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. E aí foi quando eu aprendi. E eu lembro que ela falava, não, uma coisa de cada vez. Só que eu queria aprender tudo de uma vez. Aquela emoção, aquela ansiedade dentro de mim de aprender, fazer cabelo, fazer unha, sobrancelha, cortar. E aí ela falou, não, vamos uma coisa de cada vez. Aí o que eu fazia? Eu fazia minha sobrancelha, errava na minha sobrancelha, cortava meu cabelo torto, pra chegar lá, ela arrumar, consertar e eu observar como que ela estava fazendo em mim. E eu observava, e eu aprendia muito por observação. Gente, e era muito interessante isso, que eu olhava assim, eu falava assim, assim que ela faz. Aí eu comecei a fazer em mim, comecei a fazer certo em mim. Ela falou, mulher, aí ela falou assim, tá bom, beleza, eu vou te ajudar, vou te ensinar. Porque ela via sede em mim, em aprender, em querer realmente fazer do jeito certo. E assim foi quando eu aprendi, e aí foi me aperfeiçoando e fazendo cursos. E hoje eu entendo que, por que eu amo trabalhar na área da beleza? Proporcionar essa experiência, porque além de ensinar alunas, ministrar cursos, eu também atendo e eu amo essa experiência, essa conexão com o cliente. Eu amo porque além ali de você estar cuidando da beleza, você está cuidando da autoestima, você muda a energia da mulher, você muda o estado de espírito, você muda a forma dela enxergar, se ver, se olhar. Então é um conjunto.
E hoje eu amo, é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu não abro mão de atendimentos, amo de paixão, atendo até hoje. Eu não sei, pelo menos uma cliente na minha agenda tem que ter. Porque Você senão, gosta também de eu gosto de atender? atender. Principalmente meus clientes xodozinhas, assim, gente, que a gente senta, a gente conversa, e elas me dão conselho, e eu dou conselho pra elas, e é uma troca maravilhosa. É verdade, a gente aprende tanto com elas, eu aprendo tanto com as minhas clientes. Eu também. Muito, Demais da muito. conta. Eu falo que a gente é mais que profissional e cliente, é um psicólogo uma da outra, né? Exatamente. E vira uma É amizade uma troca, ao longo dos anos, né? é verdade, é uma Vira troca. uma amizade realmente. Hoje em dia tem clientes que realmente viraram amigas, que sabem da minha vida, me aconselham. E eu da mesma forma com elas. E, gente, é uma troca, porque além da gente estar entregando o serviço aqui, somos dois seres humanos, né? Então é uma troca que a gente vai fazendo ali com a cliente. Então eu falo que pelo menos 5 clientes na minha agenda tem que ter, porque senão realmente a gente tem que ter essa troca todo mês, essa conexão, porque é muito bom. E como que você chegou nos cílios? De você falar assim, gente, ó, amo atender esse cabelo ou unha, mas eu quero atender cílios, amei os cílios. Perfeito. Novamente, Nívia Mara tem poucos cílios, amiga, eu tenho poucos cílios. Então eu sempre tive olhava que aquelas mulheres com cílios muito rímel. Sabe aquela pessoa quando você vê com bastante rímel e fica tipo um olho de boneca? Eu olhava aquilo e eu admirava. Porque eu não tinha, eu tenho muito pouco pelo mesmo no meu corpo. E aí eu olhava assim, eu falei, gente, meu sonho. Aí um dia eu tava com uma amiga, eu não parava de olhar pra ela tava com extensão de cílios, só que pra mim era novo, eu não conhecia, eu não sabia o que era. Eu olhava aquilo pra ela e não parava de olhar no olho dela e conversava com ela. Falei, peraí, deixa eu te perguntar, o que é isso no seu olho? É muitos cílios, é seu mesmo, é natural? Ela falou, não, amiga, é extensão. Eu falei, como assim extensão? Eu quero isso pra minha vida, eu quero fazer isso. Eu achava assim, eu olhava e via pretinho e ela abria e fechava os olhos assim, eu falava, gente, que lindo, eu quero isso. Olha aqui, eu quase não tenho. Hoje eu uso, faz parte de mim. Então, assim, eu falo que falo que cílios e unha de gel, inclusive essa pessoa é especialista em unha de gel, maravilhosa, perfeita. Eu falo que faz parte da minha identidade. Se eu tenho que fazer meus cílios, eu preciso de fazer a minha unha. Mas aqui, só um ressalvo, você não pode ser dependente disso. Pra se tornar, ver que realmente você é linda, que você é linda, que você é preciosa. Entende? Você não pode fazer isso, aí eu vou fazer, porque eu fazendo, eu me torno. Não, você já é. Você faz apenas pra você se sentir mais linda. Exatamente. Porque isso faz parte da gente. É um plus, né? E Deus, aqui, às vezes eu falo, é muito real, que Deus nos fez mulheres. Deus nos fez femininas. E por que a gente tem esse desejo de fazer a unha, de se cuidar, de arrumar o cabelo? Por que é tão importante para a mulher? Porque Deus colocou isso, o desejo, dentro do nosso coração. Então a questão é você realmente ter um equilíbrio. É saber usar isso. Sim. Né, que é tão importante. E ali eu olhava aquilo e falei assim, eu quero viver isso. Eu quero fazer extensão de cílios. E ele despertou um desejo em mim. Então, Nívia Mara foi lá, marcou um horário. Marquei um horário e tava lá fazendo meus cílios. Gente, quando eu abri o olho, eu olhei no espelho, eu me senti a mulher mais linda do planeta. Sério, Ana, eu olhava assim e falava assim, gente, nossa, eu tô muito linda. Meu Deus, eu já trabalhava na área da beleza, então assim, eu preciso proporcionar essa experiência para as minhas clientes. Eu preciso. E foi onde despertou o desejo de fazer extensão de cílios. Foi quando eu fiz meu primeiro curso. E aí foi despertando, eu falei, preciso aperfeiçoar cada vez mais, e fui aprimorando, inovando, e por isso que o início foi quando eu comecei com extensão de cílios, foi o desejo de fazer em mim, me sentir bem, me sentisse maravilhosa, e foi uma decisão realmente de proporcionar isso para as minhas clientes. Que legal, gente. E realmente, é isso que ela falou, da gente ser mulher, ser feminina. A gente vê hoje menininhas tão novas. Gente, tem cliente minha que tem filhas, mulheres, e às vezes 6 anos, 10 anos, e ela já tem assim, já olha pra um e fala, meu Deus, mamãe, quero fazer também. E já fica aquela insistência pra poder. Mas não pode, tá, gente? Mas já fica aquela insistência. Então tem o desejo, realmente, desde nova, a gente mulher, né? De se cuidar, de fazer, de querer passar uma maquiagem, de passar um batom. Eu vi que você tem uma filha, imagino que ela deve ser bem vaidosa também. É tipo isso, porque olha pra você ver como que é interessante. Eu tenho uma menina de 7 anos e aí ela me olha assim, mamãe, você tá maquiando? Eu falo assim, eu não saio de casa sem maquiagem. Por quê? Eu aprendi isso com uma cliente minha, inclusive. Foi muito interessante que ela fala assim pra mim, Nívia, nunca sai de casa sem passar alguma coisa no seu rosto, um batom, nem que seja um protetor com cor, um blush. Nunca sai de casa, porque você não sabe quem que você vai encontrar na rua. Às vezes, vou na padaria, que tô indo todos os dias, então tá tudo certo. As minhas
mesmas pessoas. Não, isso faz por você. E aí eu falei assim, é verdade. E antigamente eu não importava muito com isso. Aí foi quando eu falei, beleza, a partir de hoje vou me cuidar mais ou vou cuidar mais de mim. E aí até eu falo que eu não saio de casa assim, pode ser domingo e eu tô lá maquiando e a Vitória tá assim, né? Ela chama a Vitória. Mamãe, eu quero passar também. Eu falei assim, filha, mas deixa eu te contar. Antes da mamãe deixar você passar, eu queria te dizer uma coisa, porque é muito importante você fortalecer a identidade do seu filho. Não adianta você apresentar algo pra ele sem ensinar o porquê daquilo. Exato. Então eu virei pra ela e falei assim, você sabe que você é linda, você é maravilhosa. Você é linda do jeito que Deus te fez. Com seus cachos, com o seu queixinho, com a sua boquinha. Só que se você passar um batonzinho, um blush, você fica mais linda, sabia? Mamãe, é muito engraçado que hoje quando ela passa um batonzinho, um blush de criança, e aí ela vira pra mim e fala assim, mamãe, eu estou mais linda? Ou seja, o que eu ensinei? É isso mesmo. E criança aprende pelo exemplo. Não é o que você fala, não é por obrigação, não é por imposição, mas sim pelo exemplo. E aí antes ela falava, mamãe, eu tô linda porque eu fiz isso? Eu tô linda porque eu fiz aquilo? Não, você já é linda. Se você fazer, você fica mais linda. E sempre quando ela me pergunta, ela fala assim, filha, mamãe, eu estou mais linda com esse batom? Eu falei, sim, filha, você está mais linda. Uma gracinha, gente. E a Nívia, eu vejo que você trabalha muito essa questão de identidade, Sim. muito essa questão de fé também com ela. Eu conheci esse lado da Nívia de mãe agora, acompanhando ela pelo Instagram, nas histórias que ela passa, e eu acho muito lindo o jeito que ela realmente fortalece a identidade da filha dela, o jeito que ela leva ela todos os dias, né, na igreja, todos os cultos de domingo. Todo domingo ela posta, gente, as duas lá na casa do Senhor adorando. Eu acho uma gracinha. Esses dias você postou um vídeo dela na cama, lendo a Bíblia. Sim, gente, que maravilhosa. E despertou um desejo muito grande de conhecer a palavra, porque quando eu conheci Jesus, eu nasci na graça, né? Eu batizei com 14 anos, mas eu nasci na graça. Minha mãe me apresentou. Só que eu nunca fui estimulada a ler a Bíblia, a conhecer a palavra. E muita gente fala assim, nossa, mas eu não ouço a voz de Deus. Mas eu não sei o que é Deus falar comigo. O que é Deus falar comigo? O que é se conectar? Como é ter intimidade, um relacionamento? E eu aprendi depois de adulta, que é você ler a palavra. E você, Ana, perguntar você já leu a palavra, a Bíblia, e você fala assim, não tô entendendo nada disso? Exatamente o livro de Apocalipse, mulher, não entendo nada. Pois é, amiga, eu também já passei por isso. Eu olhava a Bíblia, eu falava, que palavra é essa? O que significa isso? O que eu aprendi? Uma dica pra vocês, inclusive. Você vai pegar, começa por, aqui, lê a história de Esther. São 10 capítulos a história de Esther, mas é tão gostoso de ler, é muito bom. A história de Ruth também. Aí o que eu aprendi? E eu comecei a despertar um desejo muito grande pela palavra e realmente conectar. E eu falo, gente, Ana, eu falo muito isso, que isso é muito real. Às vezes você já sentiu algum vazio dentro de você? Já. Fala assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Qual que é o meu próximo passo? Eu vou direcionar para onde? Deus, o que o Senhor quer de mim? E você está fazendo, trabalhando, o dinheiro está entrando, mas você sente um vazio muito grande e começa a se questionar o que você deve fazer. Já passei por isso. E tipo, eu não estou vendo sentido na minha vida. Eu também já passei por isso. E não foi fácil. Eu falei, Senhor, eu tô cansada de seguir os meus pensamentos. Ouvir a Nívia, eu quero ouvir o que o Senhor quer de mim. E como foi a minha decisão? Ler a palavra. Eu sabia que uma das formas de você se conectar com Deus é ler a palavra. Só que eu li, eu não entendia nada. Eu li, eu falava, Jesus, eu não estou entendendo, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu leio a tua palavra, eu quero aprender, eu quero me conectar. Eu sei que essa palavra, ela é revelada, ela é viva, mas me ensina. Aí o que eu fiz? ChatGPT, meu melhor amigo. Sim, gente, ChatGPT, como que eu faço? Exemplo, tá? Vamos lá. Você tem que usar as tecnologias a seu favor. Exato. Em vez de criticá-la, usa a seu favor. Aí eu tava lá lendo a Bíblia e uma coisa muito importante é você fazer anotações. Sim. Porque não adianta você ler e a mente da gente é tanta coisa, é tanto estímulo no dia a dia, afazeres, obrigações, que você acaba esquecendo. Então, quando você anota, você faz um estudo, nossa, eu estudei sobre isso, deixa eu voltar lá dar uma lida para renovar o que eu aprendi. Sim. Então, o que eu faço muito eu leio
anoto, e às vezes uma palavra ou outra que eu não entendo naquele versículo, que não, assim, que aquela palavra, se eu não souber o significado, não faz sentido naquele versículo, eu vou lá no ChatGPT e falo, qual é o significado dessa palavra, chat? Me explica de uma forma fácil, simples, como se estivesse explicando para uma criança de 7 anos. Isso é muito legal, porque ele Adorei, como se estivesse explicando para uma criança de 7 anos, porque ele vai te ensinar de uma forma simples e você vai aprender e você vai explicar de uma forma simples. Exatamente. E o que eu fiz? E assim eu comecei a estudar a palavra. Eu comecei a ler a Bíblia e aquela frase, aquela palavra que eu não entendia, eu ia lá perguntava ele o significado daquela palavra. E aí fazia sentido, então é isso. Aí eu comecei a sentir prazer. E o Espírito Santo começou a falar muito comigo. Eu comecei a ler a palavra, comecei a fazer anotações, comecei a entender a história. E eu falei, gente, como é bom ler a palavra. E aí eu comecei a orar também mais. O que é orar? Conversar com Deus. Conversar com Deus, da sua forma, do seu jeito, abrir seu coração, se derramar. Vontade de chorar, você chora, Senhor, eu não quero fazer nada, não sei, se eu não for direcionada pelo Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero ser usada, eu não quero apenas sobreviver, eu quero realmente impactar, eu quero viver o meu propósito. Então eu falo que quando você se humilha, abre seu coração, é sincera, e Deus te ouve, Deus responde, Deus traz respostas. Como que Deus responde? Como que é interessante, Deus começou a falar comigo. Eu comecei assim a ver, a sentir Deus falando comigo. Como que é Deus falar com você? Que muitas pessoas perguntam, o que é Deus falar com você? Deus fala pra você através de várias formas. É que a gente pensa que Deus vai falar, a gente vai ouvir. Vai descer um anjo na sua frente. Isso aqui. Não é assim. Não é assim, tá? Como que Deus fala? Através de várias formas. Através da palavra, através de circunstâncias, através de pessoas. Às vezes você tá ali do nada, você abre seu YouTube, abre uma coisa, você começa a ver, a pessoa começa a falar algo pra você, nossa, era isso que eu precisava ouvir. E aí Deus age de diversas formas. Exato. E você começa a entender e começa a ter resposta daquilo que você buscou. Mas o mais importante que eu aprendi, que eu falo que foi uma conexão assim, mais genuína e mais impactante pra minha vida, espiritualmente, foi o momento que eu decidi a jejuar. Nunca tinha feito isso na minha vida. Sério? Nunca, amiga, nunca tinha feito. Falava assim, jejuar? Eu oro. Jejuar? Não. E o que despertou esse desejo? Quando eu li a história de Esther. A história de Esther é linda. Você já ouviu falar a história de Esther? Não. A história de Esther é linda. Por quê? A história de Esther eu acho linda. Por quê? Por que despertou meu desejo em jejuar? Por conta da Esther. Porque quando ela precisava de uma resposta de Deus, ela entendeu que ela precisava jejuar para livrar o povo dela, porque ela ela conseguiu ser rainha escolhida pelo rei por um propósito maior, por um propósito muito maior, que era livrar o povo dela da morte. E ela fez o seguinte, quando Mardoqueu, que é o primo dela, chegou e falou assim, Esther, tá acontecendo isso, o nosso povo vai ser morto e você tá aí com um propósito, Esther, precisamos da sua ajuda. E ela falou, já sei. Volta e fala pra todo mundo jejuar 3 dias e 3 noites, sem comida e sem bebida. Mulher, 3 dias e 3 noites, sem comida e sem bebida. Mas eu fiz com água. Eu coloquei uma aguinha ali, sabe? Não foi fácil. Pra não morrer. Não foi fácil. E eu acredito que eu nunca tinha feito isso, jejuado 3 dias. Já fiquei um dia de jejum. Nunca vi isso, não. Só que 3 dias, você não tem noção. É muito profundo. Nossa. É forte. Faz. Experimenta isso. Eu nunca fiz jejum, assim, pelo menos que eu tô lembrando, não. Eu já fiz, assim, de cortar algo. Não vou beber refrigerante. E ficar determinado tempo sem beber refrigerante. Isso eu já fiz. Agora, jejuar, ainda mais 3 dias. Não tem diferença de jejum. O que você fez, na verdade, foi propósito. O que é o propósito? O propósito é você eliminar, tirar uma coisa que você gosta. Ou ficar sem refrigerante, ou ficar sem Instagram, ou ficar sem chocolate durante um determinado ponto. Isso. E tirar algo, ou seja, quando você faz isso, você enfraquece sua carne e fortalece o seu espírito. Então, esse propósito. E jejum é você ficar totalmente abstém de nada, sem qualquer tipo de alimento, a não ser água. Você fica até mais sensível a Total, você começa a se ouvir, amiga. Você começa a se ouvir, que às vezes, sabe o que eu percebi? Eu falava muita coisa, a gente fala muita coisa, só que é tão natural, tão automático que a gente não se ouve. E aí, verdadeiramente, quando você começa a ouvir você,
E você não ouvindo você começa a Deus ouvir a voz de Deus nitidamente. É lindo isso, porque você às vezes ouve todo mundo, estímulo de um lado, é estímulo do outro, e aí você silencia tudo. Porque não adianta você fazer também jejum e propósito e também ficar nas redes sociais, porque ali é um estímulo para você. Sim. Então, realmente, eu decidi ficar de jejum 3 dias e sem rede social também. E outra coisa, quando você faz jejum, você precisa orar. Você precisa buscar mais a palavra, porque se você faz jejum só de alimento, isso é uma dieta, não é jejum. Então é importante você orar, buscar o Senhor. Orar e fazer um propósito. E o jejum tem que ter um objetivo. Quando você iniciar, você fala, Senhor, eu preciso disso, mas não é, jejum também não é barganha. Senhor, se eu fazer isso, você me entrega isso. Não. O jejum é para você se conectar mais com Deus, ouvir a voz dele, estar sensível à voz dele. Muita gente confunde isso, né? Eu tava até conversando com uma amiga minha também que é cristã, e ela tava falando isso, que propósito, jejum, não é barganhar, não é você fazer, eu te dou isso aqui e você me dá tal coisa em troca. Não é isso, né? Até porque se fosse isso, a gente estaria mandando em Deus, né? E não é isso o propósito, é realmente para você se conectar. Você buscar a intimidade, se conectar com ele. E também tem que ser organizado. Como assim um jejum organizado? Sim, Deus, eu estou começando hoje, começando o meu jejum com esse propósito, com essa finalidade. E você orar mais que o normal. Se você ora uma vez por dia, ora 2 ou 3. E outra coisa, não é só isso. É quando você sai na rua, você agir como Jesus agiria. É você servir o próximo, é você amar em atitudes. Então, é um processo. Quando você entende isso, você começa a ser intencional. E Deus vai começar a agradar. Peraí, ela está sacrificando. Ela está me buscando, ela quer uma resposta. Por que eu não vou dar para minha filha? Deus é pai. Deus é pai. Deus não é inalcançável. Deus não é inacessível, ele é pai. Então foi isso que eu fiz. E ali, a Esté, voltando à história de Esté, essa parte que para mim é preciosa, ela falou para o povo jejuar 3 dias, jejuar 3 noites. E ela falou, eu também vou. Eu vou dar o meu exemplo também, vou ficar sem comer e sem beber 3 dias, para depois ir diante ao rei. E ela, junto com as servas dela, jejuaram. E ela falou, e uma coisa muito importante que vale lembrar, é que quando se você fosse diante do rei, sem ser convocado ou solicitado, o que acontecia? Você apenas era morte. Ou seja, você precisava ser convocada. E olha o risco que ela estava correndo. E ela falou, Deus, eu vou jejuar, eu vou mediante o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, e se for para eu morrer, eu morrerei. Olha a audácia dessa mulher. Olha a coragem dessa mulher. Eu me inspirei e falei, Senhor, me dá um tiquinho dessa coragem. Não é, menina? Me dá um tiquinho, Senhor, dessa ousadia. E Deus dá, porque na Bíblia fala, pede-me que eu te darei. Sabedoria. Deus fala, me peça sabedoria que eu vou te dar. É só abrir a boca e pedir ao Senhor. E foi lindo porque ela jejuou e ela se arrumou. Ela se enfeitou, ela se embelezou, colocou sua melhor roupa, joia, se maquiou, arrumou seu cabelo. Foi linda, maravilhosa diante do rei. E quando ela chegou no rei, no momento que ela... Lembra que... E outra coisa, o rei, ele tinha um objeto que chamava, se eu não me engano, cetro. O que significa isso? É como se fosse um cajado. Se ele levantasse esse cajado, ela tinha autorização de chegar mais perto do rei e ela não seria morta. E nisso ela chegou no salão. E naquele momento, quando o rei olhou para ela, viu aquela graciosidade, aquela mulher maravilhosa, porque ela era linda, porque na Bíblia fala que Esté existia nela ali uma formosura à vista. E quando Deus cita isso na Bíblia, quer dizer que a mulher era linda, ela era muito linda, maravilhosa. E Esté, além de ser linda por dentro, ela era por fora também. Porque ela era uma mulher temente ao Senhor. Né? Ela era isso. E aí o que acontecia? O que aconteceu? Nesse momento, ele levantou o cetro e deixou a Esté se aproximar. E Deus é tão lindo, porque Deus faz muito mais do que a gente almeja. É muito mais. Quando você confia, Deus te entrega muito mais. E foi isso que Deus fez. O rei virou para ela e falou assim, minha rainha, o que você deseja? Eu vou te dar o que você quer. Se você quiser metade do meu reino, eu vou te dar, eu te darei. Olha que lindo. Ela falou, meu rei, a única coisa que eu desejo é te fazer um convite para um banquete que eu vou preparar para você. Mas não só para você, mas para o seu servo também, que era o Amã, que era o cara que tinha feito a forca para enforcar o primo dela em frente à casa dele. Ele queria sentar no sofá da casa dele e olhar aquela cena, assim,
Aquela cena Amargo, horrorosa, né? amarga, isso. O tanto que ele era soberbo. E nisso, ele fez uma forca em frente à casa dele. E o que aconteceu? Ela falou, meu rei, eu quero que você vá nesse jantar. Eu vou apresentar, eu vou fazer um banquete para você. Eu quero que a sua presença. E lá eu vou te dizer o que eu quero de ti. E nisso ela preparou um banquete maravilhoso, maravilhoso. E aí o Amã estava também, que era o servo do rei, e falou, nossa, meu rei, como a sua rainha ela é bela, como a sua rainha ela é linda, ela é isso, ela é aquilo, elogiando. Ele mal sabia. Inocente. Mas aí ela foi, e ele ansioso, minha rainha, me fala, me diz o que você deseja, o que você quer, eu vou te conceder. E ele falou, meu rei, eu quero te pedir algo. Tem uma pessoa aqui no seu reino que decretou que vai matar o meu povo e me matar. Eu falei, como assim me matar? É, meu rei, porque eu sou judia. E foi no momento que ela revelou a sua origem. Eu sou judia. E ele decretou que em tal dia ele vai matar todos os judeus. E eu sou judia. O rei nesse momento ficou furioso. Quem ousa dizer que vai matar a minha rainha? Eu vou matar essa pessoa. Eu vou enforcar essa pessoa. Eu vou matar essa pessoa. E nesse mesmo momento ele pergunta, quem é? Aí ele fala uma palavra como se fosse desprezível, algo parecido. Quem é esse desprezível? Vou matar ele agora. E ela falou assim, é o Amã. Aí ele olha pra ele. E naquele mesmo momento, Nossa. o Amã, ele não sabia que ela era judia. E ele começa ele ajoelha, naquele momento, na frente da Esther, pedindo, rainha, misericórdia, misericórdia, me salva, me salva. E pegando ela assim, sacudindo e tal. E o rei falou, não, além de falar que vai matar minha rainha, ousa a querer ir partir pra cima dela. Quem é você? Aí, meus servos, pegue ele agora. E aí, enforque, eu quero a morte dele. A morte dele é a forca. E ele morreu na própria forca que tinha feito pro primo da Esther. E o povo da Esther foi salvo pela coragem, pela audácia da Esther. Mas por quê? Antes de mais nada, ela confiou a Deus. Ela teve uma resposta através do jejum dela. E foi lindo, maravilhoso. E eu incentivo você. É muito linda, amiga. E é uma história, a Esther é linda, é uma história muito inspiradora, sabe? De você entender. E quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender e começa a apaixonar. E às vezes é isso que a gente precisa. E eu não falo aqui sobre religiosidade, não. Gente, pelo amor de Deus, não é religião, é intimidade, é espiritualidade, se conectar com a fonte. Porque o que significa a palavra religião? Religião significa religar a fonte, o ser humano com Deus. Nós naturalmente precisamos dessa conexão. A gente foi feito para isso, né? Isso. Com essa necessidade de adorar, de estar ligado realmente com Deus. Com certeza, independente da sua religião, independente do que você crê, se você é umbanda, se você é espírita, se você acredita em Buda, não importa, Deus é um só. E é você não fazer exceção de pessoas, porque Deus não faz, Deus ama todos nós, entende? E aí, quando você fica preso na religiosidade, você afasta as pessoas. Não ame, o maior mandamento é amar o seu próximo. O maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas e depois o seu próximo como a ti mesmo. Exato. Então Deus é acima de tudo. E quando você realmente decide, porque é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão, se conectar com Deus, colocar Ele como a sua prioridade e ser dependente dele, as coisas acontecem. É sobre isso. É sobre isso mesmo. E, gente, às vezes a gente para escutar um podcast, para estudar uma aula, e aí a gente sai um pouco do tema principal, que a gente não saiu, tá? Vocês podem achar que a gente saiu, mas quando você tá realmente ligado, quando você tá com o seu nível de... Como é que é a palavra? Sensibilidade. Seu nível de sensibilidade, o seu nível de repertório tá alto, você consegue tirar proveito até de histórias, como a Nívia contou aqui. Não é você ficar puto e falar, nossa, comecei a ver o podcast, agora os meninos estão falando de Deus, que não sei nada a ver com o que... Não é isso. Daqui você pode tirar coisas preciosas para você levar para sua vida, para você ter sucesso na área da beleza, porque tudo tá conecto. Tudo está conectado, porque acima de profissionais nós somos pessoas, seres humanos, e para a gente conquistar prosperidade em qualquer área da nossa vida, principalmente no nosso trabalho, a gente tem que estar conectado com Deus, a gente tem que estar bem como pessoa, porque não adianta, né, a gente já fala, Sim. Não adianta você ter
um CPF fraco e querer ter um CNPJ forte, porque não vai, não Sim. anda, as coisas não caminham. Então, estejam mais sensíveis a esse conhecimento que é passado de diversas formas. A história foi incrível. Da Esther, amei. Inclusive, vou ler depois. Lê, você vai amar. E uma coisa que eu sempre falo, que não adianta eu falar de mim sem falar de Deus. Não tem como eu falar do meu trabalho, porque tudo que eu sou grata a Deus. Exato. Ele é tudo na minha vida. Exatamente. E é o que a gente precisa colocar, Deus acima de tudo. Exato. Entende? E não vê como um paradigma. Gente, tudo tem um propósito. Sabe por que tem o propósito de eu e a Ana estar aqui? Tem um propósito de eu comentar, de eu falar sobre Deus, tanto que é importante essa conexão. Tudo tem um propósito. E às vezes você está aí precisando de ouvir sobre isso. Fortalecer a sua fé. Fortalecer a sua credulidade. Crer mais em Deus. Confiar mais nele. Tudo tem um propósito. Tudo. É igual esses dias eu fui para São Paulo, né, no evento, fui dividir um quarto com uma colega e do nada, gente, a gente começou a falar de Deus e foi tão bom. Ela precisava escutar as coisas que eu falei com ela e assim, é isso, as coisas fluem quando você está conectada com Deus, as coisas começam a fluir. Você começa a inspirar pessoas, você começa a dar a resposta de oração das pessoas. Verdade. Então, é muito sobre isso. Então, realmente, estejam sensíveis, se conectem com a fonte realmente, vai a nível Estejam abertas. Estejam abertas. Aprendendo. Porque o conhecimento é isso daqui, ó. A gente vai falando e quem tem para absorver, absorve. Porque é realmente um conteúdo de muito valor. E aí, Nívia, lá no começo da sua história, né, quando você começou com cílios na área da beleza, você imaginava que você ia chegar até aqui onde você chegou? Era uma coisa que você falava assim, não, eu tenho certeza que eu vou chegar lá, ou não? Foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo, essa ambição, ela foi acontecendo aos poucos? Como é que foi? Eu falo que a gente nunca tem certeza de nada nessa vida. Simplesmente de nada. Mas eu sempre fui muito sonhadora. Mas não adianta você ser sonhadora se você não for executora, certo? Exatamente. Não adianta você ficar sonhando e achar que vai cair do céu. Não, você tem que se movimentar. Você precisa ter atitude. Você precisa entrar em ação. Só que desde nova, eu sempre tive muita vontade de crescer. De crescer financeiramente, crescer profissionalmente. E aquilo eu tinha aquele desejo no meu coração. E eu falei assim, Deus, me ajuda. Me ajuda, coloca as pessoas certas na minha vida, me dê direcionamentos, me ajuda. Só que naquela época eu não tinha essa conexão com Deus. Não era tão... Só que Deus é tão misericordioso que Ele nos ouve. Deus nos ama tanto que mesmo sem merecermos, Ele nos ouve, amiga. E isso foi despertando esse desejo de crescer, de aprender. E foi interessante que olha pra você ver, eu tinha um sonho de ser advogada. Fiz faculdade. Sério? Sim, olha que legal. Gente. Aquela questão de antigamente, que o pai... Você acredita? Eu sei como é. É que aí o pai fala assim, pra você ter sucesso, você tem que ser advogado, médico ou engenheiro. E aí Nívia Amara foi fazer direito. Formei. Você formou? Formei em direito. Eu fiz só um período mesmo. Formei em direito. E meu pai falava assim, você tem um diploma, como você não exerce? Pai, aí nisso, como eu comecei na área da beleza com 13 anos de idade, eu comecei na área da beleza e fui fazer início, entrou a faculdade. Eu lembro que eu trabalhava o dia inteiro. Tinha todo dia na minha cidade, era Santa Juliana. Eu saía de Santa Juliana e para Uberaba. Eu morei um certo tempo no Triângulo Mineiro. Saía de lá às 5 horas da tarde, pegava o ônibus da minha cidade, viajava 100 quilômetros todo dia para ir para a faculdade. Chegava lá, estudava e voltava mais 100 quilômetros, chegava em casa meia-noite. E trabalhava o dia inteiro fazendo unha. Nívia Amara com a bicicletinha. Eu tinha uma bicicleta e eu trabalhava. Atendia a domicílio, embaixo de sol, de chuva. Eu lembro que eu tinha uma bolsa, uma bolsa rosa cheia de esmalte e tava chovendo e eu andava de bicicleta com a minha sombrinha. E atendia cliente na bicicleta, casa em casa. Como é interior, então tudo é perto, né? Interior é bom porque tudo é perto. E aí eu tinha minha agenda lotada. E eu era a mais cara da cidade, amiga. Desse jeito. Porque já existia Nívia Amara a questão do valor dentro dela. Eu mereço. Enfim, que você também merece. Às vezes você não cobra mais por medo de perder. Ah, mas será que eu vou fazer promoção? A cliente só vai... Não, você merece. Só você precisa aumentar. Sim. E aí o que acontece? Quando você faz muita promoção, a cliente vai atrás de você sempre pela promoção.
Não ela tem que precisar enxergar o valor que você tem. E quando você entende quem você é, por que eu falo sobre fortalecer a identidade? Porque quando você entende quem você é, o valor que você tem, você começa a se valorizar. E quando você se valoriza, o outro também te valoriza. Então imagina a Nívia Mara com a bicicletinha, debaixo lá de sol, com a minha bolsa de esmalte atendendo. Só que eu tinha vontade de ter um Fusca, amiga. E eu tinha vontade de ter um Fusca. E aí, trabalhando, tendo meu dinheiro, comprei meu primeiro carro. Comprei um Fusca, na época eu lembro, e eu amava meu Fusca. Amava. O primeiro carro foi Fusca. Amava. E meu pai falava assim, eu vou te dar carteira. E por que eu acredito que é muito importante o pai não te dar nada de mão beijada? Porque ele te faz você ir atrás e realmente em busca, para você dar mais valor. E meu pai falou assim, Nívia, eu vou te dar metade do valor da autoescola. E aí ele me deu, na época era R$700 para tirar a autoescola. E ele falou, vou te dar 350, os outros 350 você se vira, você vai atrás. O que Nívia Mara fez? Fui lá na autoescola, na dona, falei aqui, deixa eu te contar, eu preciso tirar minha carteira, meu pai te pagou a metade. Deixa eu fazer sua unha para eu pagar o restante? Ela falou, claro! E foi assim que eu paguei minha outra metade de minha autoescola. Gente! Foi assim que eu tirei minha carteira. E isso fez a mulher ser sempre em busca realmente de realizar e acreditar que é possível, seus sonhos são reais, só que precisa ali de um processo, precisa de um esforço, não adianta falar que as coisas vêm de mão beijada porque não vem, tudo tem seu preço. Exato. Jesus pagou o preço por nós, pelos nossos pecados, então tudo tem seu preço, nada é de graça, entende? Só que nós somos salvos pela graça. Tanto que Deus é perfeito. E aí, amiga, foi quando eu comecei, e aí formei em Direito e continuei e fui aperfeiçoando. Só que aí eu falei o seguinte, eu amei, comecei a fazer cílios e comecei a focar em cílios. Comecei a focar em cílios total. E teve aquele start de pensar assim, nossa, eu preciso focar em uma coisa só ou não? Foi acontecendo naturalmente, não foi uma coisa pensada estrategicamente, de não, preciso focar em uma coisa só para eu ter mais visibilidade nisso? Interessante, boa pergunta. Na verdade, quando eu decidi focar em cílios, porque quando eu desenvolvi o meu método, que é o método Efeito Harmony, extensão de cílios inferiores, eu precisava de uma energia maior naquilo, porque não existia no Brasil. Então, nunca deixei de fazer maquiagem, ser cabeleireira, que eu amo, só que eu atendo bem menos hoje. E sabe aquelas clientes de anos que não te larga? Eu tenho elas até hoje. Só que aí eu foquei nos cílios. Por quê? Foi através, eu sempre falo que onde a sua maior dor é o seu maior propósito. Por que hoje eu trabalho na beleza? Porque a minha maior dor era ser reprimida na área da beleza, a me cuidar. E o tanto que é interessante essa questão da dor, porque uma cliente atendendo ela, fazendo cílios, ela falou assim, Nívia, ou seja, foi através de uma dor de uma cliente que eu comecei a criar meu método. Ela falou, Nívia, existe alguma possibilidade de fazer extensão dos cílios inferiores? Aí ela me fez aquela pergunta, me gerou ali um desconforto, nossa, eu nunca tinha visto. Olha, eu não sei, eu não conheço, mas eu vou atrás. Eu amo desafio, não sei quem é assim também. Eu falei, eu vou atrás e vou dar um jeito. E comecei a pesquisar, não encontrava. E eu pesquisava no Instagram, não via ninguém. E aí eu vi algumas russas, mas era por mais que as russas são nossa referência em relação de excelência, de resultado, de método, de efeitos, eu não encontrava de uma forma natural, de uma forma harmoniosa. E aí foi isso que despertou, falei, eu preciso ir atrás. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, encontrei um curso russo, onde que ensinava cílios inferiores, porém, ele era só a parte teórica, e era em russo. Aí o que eu fiz? Nossa, era em russo? Era em russo, amiga, era em russo, Meu Deus. Olha isso, olha o nível, ou seja, quando você quer alguma coisa, você vai atrás do meio que você consegue, ter persistência, tudo na vida é persistência. E aí eu comprei esse curso. E não dá desculpas. Isso aí. Eu comprei esse curso em russo, traduzi, só que não tinha prática. Não falava que produto, não falava sobre os detalhes, a fisiologia, sobre camadas, sobre tamanhos, não falava. Eu falei, e aí? Só falava teoria em relação à harmonia, em relação de cima. É como se falasse alguma coisinha só de baixo, muito pouco, mas não adentrava dentro profundamente da técnica em si.
Eu falei, pronto, agora eu colocar realmente a mão na massa. Peguei uma amiga, falei assim, vamos fazer cílios inferiores em você. Não tinha no mercado, era difícil encontrar. Tanto que olha que interessante, depois disso começou a divulgação. Hoje você encontra marcas que oferecem os cílios inferiores. Tem mais de uma marca. Inclusive uma das minhas alunas, hoje ela tem uma marca própria que ela desenvolveu, ela foi atrás, fora e trouxe para o Brasil. Uma das primeiras aqui no Brasil, inclusive. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver. Peguei a minha amiga e comecei. Eu lembro que no começo era tão difícil, não tinha posição na mão, a pinça não era certa, eu fazia com a pinça de volume russo. E faz com o olho fechado ou aberto? É com o olho fechado. Aí tinha que isolar os cílios superiores, eu não sabia qual fita, eu isolava com gel pet, amiga. Aí soltava, aí só Jesus na cara. E aí eu fazia aquilo e não dava certo, aí eu pegava uma fita e grudava demais, porque aí tinha que realmente ter a fita própria, porque aí quando eu soltava, eu puxava os cílios da cliente, ou seja, da aluna no caso, que eu tava no processo. E aí o que aconteceu? Aí eu começava a isolar e eu tinha dificuldade de isolar o canto interno, o tamanho era grande e não acoplava e foi uma dificuldade. Demorei 2 horas para fazer os cílios. Nossa. Mas eu fiz. E depois você vai lá no meu Instagram, você vai encontrar que lá no meu Instagram tem uma foto de uns cílios, o primeiro que eu fiz, cílios inferiores. E olha, assim, é tão gratificante. Eu tenho certeza que quando você começou a sua unha, a primeira, eu vi até lá uma foto que você postou, a comparação do início e hoje, como é hoje muito mais bem feita, com mais detalhes, mais perfeita. É lindo ver o processo, né? Todo mundo tem a jornada, é o que você fala. E é interessante quando você pergunta o significado, que eu perguntei a Ana antes da gente começar o podcast. Falei, Ana, qual que é o significado entre asas e verdades? E ela fala, Nívia, todo mundo às vezes acha que a pessoa começa lá em cima. Não é assim, a pessoa tem um processo e tem. E realmente tem. E é doído, só que ninguém conta os bastidores. Vamos aqui contar tudo. Meu Deus! Mas vamos lá. Tem até uma cliente minha que tá iniciando, inclusive, lash. Vai iniciar na área dos cílios e ela tava morrendo de medo de começar e falando, nossa, Ana, eu fiz o meu primeiro e ficou ruim, que não sei o que, acho que eu vou desistir, que eu não levo jeito, não queria tirar foto de nada, foi lá fazer o curso, não queria nem tirar foto do certificado. Falei, quando você vai tirar foto, sim, isso aí. Registra tudo, porque na hora que você estiver lá em cima, você vai sentir falta da foto que você não tirou. Com certeza. Então, registra todo o seu início, tira foto mesmo, pra na hora que você estiver lá no topo, você olha, gente, eu comecei daqui, de baixo. A minha primeira foto, que hoje em dia é a que eu mais uso, nem foi eu que tirei, foi meu marido que tirou, na época ele ainda não era meu noivo ainda. Eu tava lá fazendo a unha da minha mãe, a primeira unha que eu fiz, ele foi lá tirar uma fotinha, eu nem vi, depois que ele foi me mandar. Então, e hoje é a foto que eu mais uso quando eu vou dar palestra, quando eu vou dar um curso, eu falo, olha, aqui que eu comecei na garagem da casa da minha mãe. Então imagina se ele não tivesse tirado aquela foto, hoje eu ia ficar assim, não, gente, não tem uma foto pra representar. Então registra mesmo, vive o processo. E a gente tem que viver o processo, que fica tudo mais leve. E quando a gente conquista, a gente fala, nossa, eu saí daqui. E você vira inspiração para outras pessoas. Exatamente. Como eu tenho certeza que você hoje é inspiração para outras mulheres. E está sendo com esse projeto lindo que é Entre Asas e Verdades. Porque é importante a pessoa saber como foi o começo daquela pessoa. Até ela chegar... Existe uma história, até ela chegar lá na frente, existe um processo, existem os desafios, as renúncias, existem as dificuldades, os choros. Exatamente. E aí você começar de baixo, né, amiga? Porque, olha, até mesmo esse projeto do Entre Asas e Verdades, quando eu criei esse quadro, gente, eu não tenho uma sala de podcast, eu gravo aqui no meu espaço mesmo. E é lindo, amei, o espaço dela é lindo. É sobre detalhes, tem uma flor aqui na parede, não sei que dá pra você ver, desenhada, tão lindo. É sobre isso, sobre detalhes. Exatamente. É sobre começos. Exato. Então, eu poderia ter falado assim, não vou começar não, porque eu não tenho uma sala de podcast, eu não vou pagar uma sala de podcast, porque agora eu não tenho condição, então eu não vou começar. Não, mas vamos começar assim, do jeito que dá. Aí na hora que a gente tiver lá toda chique milionária na sala, né, Nívia, a gente vai gravar outro podcast. E vai lembrar desse momento. Exatamente. E eu quero te parabenizar pela sua coragem, porque através da sua coragem, outras mulheres também vão ser encorajadas, através da sua vida, Ana. Isso é um propósito lindo. E às vezes a pessoa tem medo, receio, e você está sendo inspiração, motivação para outras mulheres. Inclusive para mim, gente. É uma troca aqui. É uma troca. É uma troca genuína mesmo. Porque quando você
conversa, você para pra conversar, pra ver a história da pessoa, pra ver de onde que ela veio, as dificuldades que ela passou, os desafios, o que que a sustenta. Eu falo que é uma troca e aí você fica assim, meu Deus, essa pessoa é tão inspiradora, essa pessoa me ajuda tanto nisso daqui. Igual agora, né, você veio e falou toda a sua história com Deus, contou a história da Esther, do jejum. Então, tipo assim, você vê, né, a história dela de como ela começou. Isso inspira a gente, fala, nossa, ela conseguiu, olha onde que ela tá hoje, então eu também consigo. Então, realmente, é uma troca de energia, é uma troca de conhecimento, é uma troca de histórias que vai fortalecendo a gente e ajudando a gente a passar pelo processo, vai ajudando a gente a ter mais coragem para poder iniciar projetos, né? Que às vezes a gente acha que a gente não tá preparada. E, na verdade, a gente nunca vai achar que a gente tá preparada, a verdade é essa, né? Sim. A gente sempre vai colocar algum defeito, falar, ah, não, mas eu acho que eu não tô... Não, só vai. Porque, lógico que você tem que ter a responsabilidade, né, de assumir aquilo e olha, eu tô começando baixo, mas isso daqui é o meu início. Eu vou prosperar isso daqui, né? A gente tem que ter essa responsabilidade também para não se acomodar. Com mas certeza. é iniciar. Eu tenho muito uma frase que um povo do mercado usa bastante, né? Acho que até a Betina mesmo, que a gente estava conversando nos bastidores, acho que até ela mesma usa. Que é, se você começar algum projeto muito bom, muito perfeito, é porque você começou tarde demais. Então, começa do jeito que dá e vai melhorando no processo. É isso aí. Você vai... Com certeza. E sabe o que é o mais importante? É você não se comparar. Porque às vezes você tá lá no feed, olhando a vida do outro, se comparando, não, mas a pessoa chegou em tal lugar, nossa, é isso que eu quero, não, por que ela conseguiu, eu não consegui? Então começa aqueles questionamentos, aquelas dúvidas dentro de você, e você começa a se diminuir. Aqui, eu falo sempre para as minhas alunas, não se compara, não se compare, porque você não conhece a história do outro, o que ele passou, que renúncias que ele teve que fazer, que desafios que ele teve que enfrentar, que dores ele teve que realmente chorar para conseguir o que ele conseguiu. E outra coisa, você sabe se realmente ele não negociou princípios e valores? Será mesmo? Eu quero te dizer hoje, para você não se comparar, se compara com você mesmo. Isso. Quem você foi ontem? Quem você foi um ano atrás? Quem você é hoje? Qual mulher está se tornando cada dia mais, cada dia que passa? Eu quero te dizer que se compara com você. E não compara, não mede a sua história com a história do outro, porque cada uma é única. Exatamente. Cada uma tem a sua história. E cada uma também teve seu ponto de partida, né? Sim. Às vezes a gente está se comparando com uma pessoa, mas eu gosto muito da analogia do GPS. Hoje nós estamos aqui em Igarapé, né? Pra gente chegar em Belo Horizonte, a gente vai gastar umas 2 horas, né? Vamos colocar por baixo. Umas 2 horas. Se eu tiver em Contagem, eu já vou gastar 40 minutos. Então, às vezes é isso que acontece, às vezes a pessoa já iniciou com conhecimento maior, com recurso financeiro maior, então a gente também tem que analisar o ponto de partida, né? Da onde que aquela pessoa começou. Total sentido. Total sentido. Às vezes a pessoa começou do zero, do nada, e às vezes a pessoa começou, ela tinha ali um capital, né? Para poder começar, a investir. Então depende do começo de cada um. Exatamente. E renúncias também. E o mais importante, se relaciona com pessoas que têm os mesmos princípios e valores que os seus. Isso é tão assim, tão forte que às vezes você faz uma sociedade com uma pessoa ou faz uma aliança com uma pessoa, por exemplo, que ela não acredita a mesma coisa que você. E aí começa a ter conflitos. Começa a ter divergências e pelo simples atitude de ter feito aliança e ter se aliado com pessoas que não estão conectadas com o que você acredita, com o que você realmente sente que faz parte de você, não é verdade? Exatamente. Então é a gente realmente iniciar, não se comparar, porque comparação, gente, só atrapalha, só atrasa o nosso sucesso, só atrasa o que a gente tem pra fazer. Então começa, inicia, ela, pioneira, é a primeira pessoa no Brasil a trazer essa questão dos cílios inferiores. Então pensa, inclusive, até a próxima pergunta, pensa no quanto que essa mulher não sentiu medo de trazer algo novo pro mercado, o tanto que ela não sentiu medo de não conseguir, de não dar certo, de ser julgada, de falar, gente, ainda tá inventa moda. Então, ela teve esse medo. E aí, como é que você lidou com esse medo? Boa pergunta. Olha aí, você viu a minha potência da mulher. E aí? Falamos das vitórias, mas vamos nos bastidores, certo? Foi muito engraçado que eu estava em uma oração. Sério? Sim, eu estava numa oração, falei, Deus, eu queria algo diferente. Eu queria algo único, algo que me diferenciasse das outras.
Só que antes disso, eu queria algo palpável, porque antes de mais nada, você já é diferente. Eu falo que eu tenho algo que eu ensino para as minhas alunas, muito antes de começar a contar sobre essa questão, que eu quero ensinar para você, e para você também, Ana. Não existe concorrência. Por que não existe concorrência? Porque ninguém é você, ninguém faz como você faz, ninguém tem a sua energia e você é única. Ninguém vai fazer como você faz, então não existe concorrência. E quando você acredita fielmente nisso, mulher, a sua mente explode. Você sabe que você é você tem a sua identidade. E você para de se comparar porque você tem a sua história. Então, coloca uma coisa em sua cabeça. Não existe concorrência. Não, se alguém falar assim, mas é minha concorrente. Não, você não tem concorrente. Ela tem a história dela, ela tem a energia dela, ela faz do jeito dela, da forma dela, e você faz do seu jeito, da sua forma, e você tem a sua energia. Voltando lá. Eu tava orando e falei assim, Senhor, eu quero algo diferente. Eu quero algo único, eu quero algo que me destacasse no mercado. Eu pedi a Deus, me dá uma ideia diferente, e coloquei isso porque eu sou assim, eu sou muito daquela que declara, eu acredito muito nisso. Sobre visualização, tem mural dos seus sonhos? Quero te incentivar a ter mural dos sonhos. Você tem mural dos sonhos? Você tem, amiga? Inclusive, um deles que eu achei que ia demorar muito pra se concretizar, concretizou esse ano. Concretizou? E você celebrou? Demais, eu fiquei muito feliz. Mas eu celebrei assim, né? Internamente, não fiz nada. Aí é que tá, quero ensinar algo pra vocês aqui então. É importante, uma coisa é você agradecer. Você realizou algo na sua vida? Maravilha. Concretizou? É importante você celebrar, não só agradecer. Qual que é a diferença, Nívia? Quando você celebra uma vitória, as pequenas vitórias, é como se você desse legitimidade, a autorização para você avançar ainda mais. É como se você desse informação para o seu cérebro, assim, eu estou apta para mudar de fase. Então celebra, sai para jantar com seu marido, compra uma pizza ou faz um jantar romântico e fala, hoje estamos celebrando a minha primeira palestra. Nívia, mas já passou, não importa. Faz isso, porque quando você faz isso, você legitima, você é realmente como você autorizasse você a avançar, a continuar, a se permitir, você ter a permissão de conquistar níveis, palcos maiores. Celebra. Eu falo que quando você celebra, eu também não sabia, quando você não celebra, você começa a ser exigente, você exige muito de você se cobra demais, e aí você, nossa, mas eu não conquistei isso, nossa, mas isso aqui é pouco, aí você não consegue ver o que você já realizou, você não consegue ver suas vitórias, porque você exige tanto de você, que você não enxerga, você é como se estivesse cega. Sim, agora olha para trás, 1 ano atrás, 5 anos atrás, quem era Ana atrás? Olha o que você tem hoje, o que você tem conquistado e vem conquistando na sua carreira profissional. Então incentiva você a celebrar, a aprender a celebrar. Isso é pra mim, isso é pra Ana, isso é pra você. Celebra suas pequenas vitórias. Tenho que colocar todas as minhas celebrações em dia. Porque... Isso. Lá, amiga, separa um dia, guarda um dia, fala, amor, hoje nós vamos sair, sábado, já reserva aí na sua agenda, sábado nós vamos sair pra jantar. Aí você vai anotar e vai falar assim, hoje nós estamos celebrando isso. Faça isso. Às vezes é uma coisa tão pequena, mas é tão grandiosa no mundo espiritual. É muito real isso, é muito real, e eu aprendi isso. É como se você desse permissão pra você continuar. Não, e realmente faz muito sentido, porque quando a gente não celebra, realmente eu senti isso. Principalmente quando eu mudei pra esse espaço aqui. Eu comecei na garagem da casa da minha mãe, muito simples. Então uma pessoa que começou na garagem hoje tem uma sala dessa, já é uma vitória assim enorme. Sim. Só que eu não celebrei, eu fiquei feliz, eu agradeci, eu chorei, né, óbvio. Mas eu não parei pra ter esse momento de celebração realmente. E depois que passou essa euforia, dessa alegria, desse choro, não sei o que, já veio a cobrança de novo, de nossa, não, mas aqui a sala, ela tá vazia, ela já não tem tantos móveis, ela tá faltando uma decoração, que não sei o que. Mas poxa, você saiu lá da garagem. E aí a gente fica nesse eterno cobrar, sempre mais. E eu passo muito por isso, que eu faço muito isso comigo. Não é só você. Eu também vivo isso, e a gente tem que se policiar o tempo inteiro. Exato. E às vezes você também vive isso. Então faça isso, amiga, depois você me conta. Celebra. Hoje é segunda-feira, já marca sábado com seu marido pra vocês saírem, ou come uma pizza, ou faz algo diferente. Coloca uma vela em cima da mesa, uma coisa simples, mas tem um simbolismo tão grande, tão forte. Isso é o mais importante. Qual o significado que você dá pra isso? Exatamente. Entende? Celebra. Você vai começar a perceber que as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a acontecer. E quando eu te perguntei sobre o mural dos sonhos,
Às vezes a pessoa tem um mural de sonhos, mas você usa ele. Sabe que ele é uma ferramenta emocional que você pode usar ele? Não, eu fico aqui na tela que desbloqueei. Sim, é bom que você tá aí, colocou aí na tela do seu telefone e você vai visualizando. Mas por que eu falo que é uma ferramenta emocional? Que é importante você visualizar, pegar aquela imagem, colocar no lugar que você vê todos os dias, declarar e visualizar. E não é só visualizar, ver as imagens. O mais importante é você... Eu sempre falo, isso eu aprendi com treinamentos que eu também não sabia. Eu olhava assim, o meu mural de sonhos está ali, vou parar e vou começar a imaginar. Aí eles falam o seguinte, você pega uma foto, uma imagem de um pilar ali da sua vida espiritual, mais conexão com Deus, ou profissional, e outras, tem que ser específica. Quero faturar 100 mil... também. Quero faturar, vamos lá, 10 mil por mês. Tá, aí você vai colocar uma imagem que representa esses 10 mil por mês, exemplo. E aí você vai fechar seus olhos, vai colocar uma música e vai começar ali, né? Tentar imaginar algo, não, eu faturando, o que eu tô fazendo. Só que você não percebe que é um esforço? Como você vai imaginar algo que você nunca viveu? Não é um esforço? Então vamos facilitar? Vamos tornar fácil? E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma imagem no Pinterest ou no YouTube que representa isso, esse momento, você faturando, você trabalhando, você recebendo de clientes esse valor, e você vai pegar esse vídeo curto ali, com música, porque música desperta emoção, é muito poderoso música, e fazer um álbum no seu telefone e colocar um pequeno vídeo que representa cada imagem do seu mural de sonhos. E você vai visualizar isso antes de dormir. Nívia, vou visualizar todos esses vídeos antes de dormir? É muita coisa. No começo você vai começar a visualizar um vídeo que representa uma imagem do seu mural. Vê antes de dormir, porque quando você vê antes de dormir, você é como se levasse aquela imagem para o seu sono, lá para o seu subconsciente, e você está dormindo, e aquilo vai começar, você começa a internalizar, você começa a acreditar que aquilo é real, e as coisas começam a fluir. Isso foi tão leve para mim, que realmente, não sei você, ou Ana, eu não sei se você teve essa dificuldade, você já chegou a fazer, é realmente fechar os olhos. Muita gente fala, imagina, você na cena, você conquistando, mas é pesado, é difícil, porque como você vai visualizar algo que você nunca teve, nunca tem ideia de como vai ser? Mas quando você pega uma imagem pronta, que significa, esse é o significado que eu quero, exatamente, e você visualiza, fica leve. Então é importante você ter o mural de sonhos e também pegar pequenos vídeos, colocar no álbum lá e visualizar todos os dias antes de dormir. Ainda vou além, vai viver as experiências que você quer. Isso. Eu aprendi isso mesmo. E declarar. Exatamente. E se comportar como já tivesse realizado. Exatamente. Coloca sua melhor roupa. Eu vou colocar minha melhor roupa quando eu tiver um evento. Não, você vai em qualquer lugar, saiu de casa, você já se veste como uma mulher empresária, uma mulher confiante, uma mulher ousada, uma mulher que realmente é temente a Deus, que prioriza Deus. Acima de tudo na sua vida, não tem como as coisas não acontecer. Porque eu sempre falo que antes de você ser mãe, esposa, filha, amiga, empresária, empreendedora, você é mulher. Você tem uma identidade. E quem te deu a identidade? Quem te deu a sua essência? Como você nasceu? Quem te fez? Quem te formou? Foi Deus. Exatamente. Se conecta com Deus que as outras coisas começam a fluir. É muito importante, é fato isso. Eu falo porque a gente precisa internalizar isso e acreditar. E começar a viver. Não é fácil no início. Você se questiona, você começa a achar que você não é capaz, que você não é merecedora, que você é fraca, que você não é boa o suficiente. Só que continua mesmo assim. Continua mesmo assim e começa a conversar com Deus, a se conectar, que você vai começar a ver uma força que você nunca teve na sua vida. Exatamente. Mas, voltando à história do medo, né? Minha amiga comentou aqui sobre isso. E aí eu orei e ali aconteceu essa ideia de uma cliente me falar sobre a técnica. E eu falei assim, eu vou, com medo mesmo, mas eu vou. Não deixa o medo te parar. Porque todos nós temos medos. Temos medos. Só que, qual que é a sua atitude perante o medo? O que você vai fazer em relação a ele? Qual que é a sua atitude? Qual que é a sua ação? Qual que é o seu pensamento? Eu sei que não é fácil, pra ninguém. Só que vai, mesmo assim, vai, pequenos passos. E assim que eu fui. Eu falei, eu vou, e não importa. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito espontânea. Muito expansiva, sabe? Muito energizada. Essa faz parte da minha personalidade. E eu fui com muita euforia. E uma amiga falou assim, amiga, eu nunca vi nenhuma pessoa fazer extensão de cílios inferiores. Nunca vi. Eu falei, então eu vou fazer.
E ela falou assim, não, então vou te ajudar. Então essa minha amiga, Ana Luísa, e ela começou a pensar como que a gente faz isso, como a gente vai fazer aquilo. Então ela me ajudou também a ter vários insights, várias estratégias e técnicas, formando ali uma forma fácil e simples para vocês, profissionais, fazerem extensão dos cílios inferiores, para facilitar a sua vida, para que não seja pesado, que não seja dificultoso. E foi assim que eu fiz, enfrentando medo e conquistando. Teve choros? Claro. Teve renúncias? Claro, é um processo. E eu falo que quando você tem algo, uma ideia, um projeto na sua mente, e às vezes você precisa colocar uma energia maior nisso, mas é por um tempo, coloca prazo, não é a vida inteira, não negocia valores, Deus, família e trabalho, porque quando você inverte a ordem, começa a ter conflito. Então sempre prioriza Deus acima de tudo, a sua família vem antes do seu trabalho, prioriza a sua família. Se você tem filho, momento de qualidade com seu filho, momento ali não só de qualidade, mas de quantidade. Namorar com seu marido. Isso é importante para fortalecer o relacionamento, para fortalecer a união, a conexão entre o casal. E eu falo que mesmo nós com nossos medos, desafios, dificuldades, ansiedades, renúncias, é importante a gente confiar em Deus acima de tudo, confiar em nós. Que a gente fala muito no outro, pensar no outro, em Deus, claro, Deus acima de tudo, mas em você. Aprende a confiar em você, ter fé em você. Isso é importante, porque se você não confiar em você, não ter fé em você, o outro também vai sentir isso e não vai conseguir enxergar isso em você. Mas antes do outro, independente da opinião do outro, se fortaleça. Confie em você, porque você é capaz de realizar o que você quiser. O que você quiser, você é capaz, você é merecedora. Você consegue, você pode. E você é capaz. Acima de tudo, colocando Deus à frente, acima de tudo, tudo é possível. Tudo é possível. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu também acredito muito nisso. E eu falo que a gente tem que realmente fortalecer a identidade. Porque isso é muito importante. Porque se a gente não acreditar primeiro, fica mais difícil. Porque às vezes as pessoas que estão do seu lado não vão ter a mesma visão que você. E não é porque elas te desejam mal. Mas é porque é uma questão de proteção mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você certeza que você vai fazer isso? Não, você não vai perder isso aqui que você já tem, não? É preocupação às vezes não é por maldade. Então você tem que ter uma certeza dentro de você e acreditar tanto de você falar assim, olha, agradeço pela sua preocupação, mas vou continuar mesmo assim, porque eu sei que vai dar certo. E aí se você não tiver essa confiança, essa certeza dentro de você, você cede. Sim. Você fala, é verdade, né? Acho que tá certo, então vou parar, não vou continuar não. É difícil fazer isso? É, mesmo quando você tem certeza é difícil, mas você precisa ter, porque senão você não consegue. Aí fica mais difícil até que você desiste. Você fala, não, acho que realmente não é pra mim não, vou desistir. Então, ter essa fortaleza da sua identidade dentro de você, ter a certeza do que você pode, do que você é, do que você quer e que você vai conquistar, também te ajuda bastante nisso. E uma estratégia na prática para você, se você tem um desejo, um projeto, não conta para as pessoas que não vão agregar, que não vão somar na sua vida. Não conta. Eu sempre falo isso, não conta. Compartilha com pessoa que vai realmente te ajudar a fortalecer, que acredita em você. Porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir, igual você mesmo falou, Ana. E aí começa a jogar energia negativa nos seus sonhos, porque lembra uma coisa, os sonhos são seus, não é dela, é seu. Então, quando você tiver um sonho, espera realizar, aí depois você conta, porque aí vocês só vão celebrar. Exatamente. Simples. Exatamente. E eu aprendi isso e aqui, e as pessoas que mais tem, às vezes, um comentário negativo, que às vezes não acredita, são as pessoas mais próximas de você. Às vezes é seu pai, às vezes é sua mãe, às vezes é seu irmão. E às vezes, claro que vai ser... Por que você sente isso? Porque se for uma pessoa da rua falar, você nem vai importar. Por que você sente? Porque é a pessoa que você ama. Exatamente. Que você tem sentimento, afeto. Então, para evitar esse tipo de desconforto, fica calada. Fica calada e só age. Quando ele vê, realizou. Tá vendo, gente? Fala com você que podcast é essa. Precisava desse conselho, amiga. Depois eu vou te contar por que nos ajudou. É isso aí. Precisava desse conselho na prática. Mas, Nívia, hoje você é referência nacional. Hoje você chegou onde você chegou, conquista grandes palcos, inspira muitas mulheres, ensina, né, uma coisa que você criou do zero, né, lá atrás. E qual é o segredo que você acha assim, nossa, isso daqui
virou a minha chave, isso daqui foi o maior potencializador para eu conseguir chegar até aqui? O que você atribui? Primeira coisa, coloca Deus acima de tudo. Seja dependente dele. E depois acredita em você. Porque você vai enfrentar na sua vida desafios, você vai enfrentar na sua vida negatividade, você não vai ter pessoas que vai te incentivar, que vão te motivar. E tá tudo bem. Acredita em você. E vai com fé em você, e que vai dar certo. E seus sonhos são reais, eles vão se realizar. Só que uma coisa que é importante você ter é persistência. Não desiste. Eu falo que quando você tiver aqueles momentos de vontade de desistir, porque eu já senti. Eu sou mulher, eu sou sensível, eu sou expansiva, mas eu também sou sensível. E eu sou mulher. E eu já tive momentos de desistir. De não é pra mim, eu não mereço. E nesses momentos mais difíceis da minha vida, eu ajoelhei. Eu falei, Deus, me ajuda. Senhor, me fortalece a minha identidade, quem eu sou em Ti. Me ajuda, Senhor, me renova, me restaura nesse momento. E ali eu realmente conversava, me conectava com Deus, e ali eu saía fortalecida, renovada. E isso é sempre. Não é uma vez só e pronto, não, é sempre. E ali você vai caminhando na jornada e você vai avançando. Então o segredo é você colocar Deus acima de tudo, ser dependente dele e acreditar em você. Sempre acredita em você, porque você é capaz, você é vencedora, você é extraordinária, você é linda, você é capaz de realizar o que você quiser. Basta você continuar, persistir e crer que você é filha do rei, mulher. Você é filha do rei, de Deus, dono do ouro e da prata. Para de ser escassa, você é abundante. O que é abundante? É um mundo de possibilidades. E às vezes situações não chegou até você porque às vezes você não acredita. Nívia, o que eu faço? Tem momentos que realmente eu não acredito. Tem momentos que realmente eu me sinto totalmente frágil. O que eu faço? Pede a Deus, Senhor, aumenta a minha credulidade. Aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança. Deus, Ele te ouve. É só você abrir sua boca, a palavra tem poder. Quando Deus fez o mundo, Ele falou, haja luz e houve luz. A palavra tem poder, começa a declarar com governo, com autoridade na sua vida, com ousadia, com coragem, que você é capaz. Você é uma mulher extraordinária. Maravilhosa! Amei. Agradeço muito a oportunidade. E realmente, essa parte de colocar Deus na frente, de acreditar em você, eu acho que está ligada a uma coisa que é mentalidade, né? Sim. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que tá tudo muito ligado à mentalidade, essa questão da espiritualidade, essa questão da confiança em nós mesmos, igual você falou, de declarar. Isso vem muito da mentalidade. Eu acho que tem até uma frase que eu gosto e uso bastante, que é: o sucesso é uma coisa que você atrai pela pessoa que você se torna. E essa frase é muito real, porque às vezes a gente quer um resultado, só que aquele resultado, a pessoa que a gente é hoje não é capaz de sustentar aquele resultado. Então a gente precisa trabalhar em nós, as nossas habilidades, principalmente emocionais, principalmente a nossa mentalidade, para a gente conseguir dar conta de manter aquele resultado que a gente quer. Então eu atribuo muito a isso, toda a nossa conversa aqui hoje, a mentalidade, a você trabalhar exatamente os pontos que você precisa para você conseguir prosperar, né? Você concorda que essa questão da mentalidade total. Um dos pontos chaves para a gente ter sucesso? Com certeza, na verdade é um dos primeiros. Inclusive, eu te faço um desafio aqui agora. Você vai, na hora que você finalizar esse podcast, você vai pegar uma folha, você vai escrever quem é a mulher que você deseja se tornar. Você vai começar a colocar adjetivos, características sua. Nível, eu não tenho. Algo que eu desejo, você vai colocar. Exemplo, você vai colocar lá: eu sou extraordinária, eu sou confiante, eu sou corajosa, eu sou audaciosa, eu sou filha do rei, eu sou filha amada de Deus. Coloca numa folha de papel ofício e vai colocar em um lugar onde você vai visualizar todos os dias. E você vai começar a declarar isso. Como assim declarar? Realmente falar com a sua boca. Eu sou. E detalhe, você vai falar não apenas de uma forma
morna. Não, mulher. Você vai falar com entusiasmo. Você vai se movimentar. O seu corpo. Você vai falar com entusiasmo. Nívia, às vezes eu não acordo com entusiasmo. Tudo bem. Você vai falar do seu jeito, mas fale, ok? E você vai falar todos os dias. O que significa isso? Você vai olhar e falar assim, eu tô doida. Eu tô maluca. Essa menina é doida. Como que eu vou começar a falar uma coisa? E olhando no espelho, olhando pra você dentro dos seus olhos. E no momento vai parecer estranho, vai achar, nossa, que é isso? O que eu tô fazendo? Que coisa esquisita. E tá tudo bem, isso é normal, esse sentimento. Porque é o seu cérebro querendo te sabotar, te mostrar que você não vai conseguir. E você vai continuar. O que vai acontecer? Essa mensagem, essa verbalização, você vai levar essa mensagem, essa declaração pro seu cérebro. Ele vai começar a acreditar em você. E nesse momento que vai começar a acreditar em você, você vai começar a internalizar, a se comportar como essa mulher que você está declarando todos os dias. Nívia, até quando? Até você se tornar, não tem tempo. Faça isso. E depois você vem aqui nesse podcast, comenta aqui nos comentários e fala qual foi a sua experiência aqui para Ana. Tenho certeza que vai ser potencializador essa ferramenta para você. Realmente você colocar em prática. Confia. Dá certo, mulher. Dá certo. Eu sou prova disso. Quero os comentários de vocês depois, hein? Inclusive vou mandar print pra você ver. Isso aí. Pra você ver os resultados. E Nívia, pra gente ir caminhando pro final, o que as pessoas não veem por trás de todo o sucesso, de tudo aquilo que ninguém conta realmente pra poder chegar até onde você tá hoje? Você fala assim, nossa, isso daqui as pessoas não têm noção do que acontece por trás, se soubessem. Interessante. O que as pessoas não contam que realmente está nos bastidores? Os erros, as traições, as decepções que você enfrenta na jornada e que isso é importante para você se fortalecer. É como se fosse um teste. Será que você é capaz de aguentar? De receber aquilo que você tanto busca, que é o que você falou, amiga. Que às vezes você passa por isso, por aquilo, e às vezes você precisa mudar a sua mentalidade para você receber. Só que você precisa passar por um processo. Tem uma jornada, tem a tempestade. Porque você está se tornando, se formando para estar pronta para receber aquilo, senão você não dá conta. Exatamente. Entende? Então é importante no processo, sim, você vai chorar, você vai rir, você vai se alegrar, você vai gritar. Isso faz parte, você vai errar, só que a questão é você se levantar e continuar na jornada, persistindo, sempre em frente, avante. Exatamente. E isso é muito importante, gente, porque realmente essa questão aí, ninguém posta, né? Quando tá lá triste, quando tá passando por uma dificuldade. Só maravilhas, exatamente. Ninguém posta nas redes sociais a parte ruim, né? Da vida, de ter um negócio, de ter uma empresa, de ter um espaço. Ninguém posta. Mas a gente tem que ter dentro de nós que cada um passa por dificuldades, todo mundo passa por traições, igual ela falou, por tristezas, por renúncias, por momentos tristes, todo mundo passa. E a gente precisa saber que todo mundo passa por aquilo, então você também vai passar. E aí você vai superar aquilo para você se tornar aquela pessoa capaz de, não, eu passei por essas dificuldades aqui, mas eu consegui vencer, eu consegui dar conta, eu consegui superar. E hoje, por causa disso, eu tenho meu sucesso. Então, eu tento ser o mais transparente possível nas minhas redes, tento falar realmente o que está acontecendo pelo lado de cá. Eu até fiz uns vídeos esses dias que eu mudei um pouco do meu posicionamento lá nas redes sociais no último mês. E fiz um vídeo aqui pro YouTube mesmo, inclusive é o último vídeo aqui. Abaixo desse vocês podem ver lá se você conferir. E eu falei assim, gente, uma pessoa do marketing vendo esse vídeo aqui vai falar, meu Deus, essa menina é doida. Porque realmente eu abri meu coração, eu falei realmente o que aconteceu nos bastidores para eu tomar a decisão de mudar o meu posicionamento, o que eu tava sentindo, quais eram os meus medos, quais estava sendo a minha dificuldade. E às vezes a pessoa pode olhar aquilo e falar assim, uma pessoa mais experiente do marketing, falar assim, nossa, ela tá expondo todas as fraquezas dela, tá falando coisas que, tipo assim, às vezes vai até tirar a credibilidade, mas eu não acho isso. Eu acho que é uma forma de conectar, porque eu não tô ali reclamando do problema, eu estou apresentando para você, olha, eu tive esse problema aqui, eu solucionei dessa forma, isso me trouxe esse aprendizado aqui, aplica na sua vida também. Então é uma questão de inspirar, não uma questão de reclamar, né? Então eu gosto muito de trazer essa narrativa nos meus posts,
nos meus vídeos e gosto muito. Aqui, deixa eu te contar, foi lindo isso. Você compartilhar, sabe por quê? Porque você mostrou vulnerabilidade. E principalmente, você é de verdade, Ana. Exatamente. Você mostrou verdade, sinceridade, é isso que as pessoas conectam. E isso é pra poucas. Às vezes a pessoa tem receio de mostrar realmente os bastidores, mas é isso que conecta. É isso que você se torna cada vez mais sincera, mais verdadeira. E às vezes as pessoas estão cansadas de ver pessoas fictícias nas redes sociais. Exatamente. É sobre isso, parabéns. É importante sim você mostrar. Isso não vai te trazer se tornar menor, não, muito pelo contrário. Porque isso, gente, sempre vou levar para o lado bíblico. Quando você, olha só, quando você se humilha, Deus vai te exaltar. Então, eu falo que quando você age com humildade, é como se você quebrasse o seu orgulho e Deus te honra. Deus te honra, mulher. Pode ter certeza, você vai olhar aquele vídeo e vai lembrar daquele vídeo anos pra frente, e outras mulheres vão assistir aquele vídeo e vai se identificar demais e vai edificar muitas vidas. Exatamente. Então eu achei lindo você compartilhar isso, mostrar realmente os bastidores, o que você passou, quais foram os seus erros, igual você falou, as tristezas, renúncias, que é isso que conecta, e você é de verdade. Parabéns. Obrigada. Gente, então, pra gente finalizar esse podcast, eu queria falar pra você, Nívia, qual conselho, baseado em tudo que a gente falou aqui, eu já até imagino qual conselho você vai dar, mas qual conselho você daria pra gente finalizar, para as meninas absorverem e falar, não, vou aplicar isso? Na prática, Isso. comece a conversar com Deus a partir de hoje. Abre seu coração. Onde que você está aqui agora? Sentada, dirigindo, fazendo comida, levando a menina na escola, almoçando, com amiga, qualquer lugar, na estrada, qualquer lugar, assistindo um podcast, agora nesse momento, você parou para investir em você assistir, isso eu admiro muito, porque hoje está tão corrido, todo mundo tem tantos estímulos, e você parar aqui, colocar sua atenção nesse podcast, eu já honro a sua vida, eu já te parabenizo. Então, quando você finalizar esse podcast, para e conversa com Deus. Abre seu coração, fala tudo o que você está sentindo nesse momento, que você busca, o que mais doa, o que mais ferve no seu coração, o que está doendo em você. Abre seu coração, ele vai te ouvir e você vai ter uma resposta nitidamente, uma experiência única com Deus. E acredita em você. Ai, maravilhosa! Obrigada! Amei te receber aqui. Amei também. Foi um papo, nossa, uma troca incrível, uma Amei. conversa, nossa, reveladora. Já peguei vários conselhos pra minha vida. Amei te conhecer mais um pouco, amei saber da sua história. Amei saber do que você passa, do que você já passou, como é que você superou. Amei mesmo. Muito obrigada por ter vindo, por ter saído de longe, gente, que sua mãe saiu de longe pra poder vir aqui. Eu que agradeço a oportunidade pelo seu projeto e declaro e profetizo em nome de Jesus que vai avançar cada vez mais, você vai voar níveis altos e esse momento vai ser um momento de você voltar e falar assim, eu tive um começo, eu passei por isso, eu tive que passar por isso para realmente me tornar a mulher que eu sou hoje. E eu quero te parabenizar por esse podcast, que é incrível. Eu sei o tanto que está edificando a vida dessas mulheres, o tanto que vai edificar cada vez mais. E aqui, não para, continua, tá? Continua, às vezes você vai se cobrar, exigir muito de você, mas continua que você vai colher os resultados. Persiste, mulher, foca. Muito obrigada. Dá um abraço. Muito obrigada. E nosso presentinho Ai, do gente, estúdio. Aqui, eu tô aqui com ela assim, nossa, que sacolinha personalizada maravilhosa, nossa, eu amei. E eu simplesmente ganhei, dá E licença. eu caladinha, né? Assim, Ai, nem sabia ela que é o presente dela. Olha, amei, obrigada. Do estúdio pra você. Amei. Cuidar das suas unhas, dos seus títulos. Top demais. E eu amo. Te agradecer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast Miaga. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar qual foi o seu maior ensinamento que você vai levar para sua vida aqui embaixo. E quando você tiver resultado também, volta aqui e comenta de novo. Suas redes sociais. Minha rede social é @Nivea, igual marca de creme, sabe? Marca de creme Nivea, eu sou famosa. Marca de creme, tem desodorante, tem tudo. Nivea Mara, com 2 A no final. Segue lá que você vai ser muito edificada. Ótimo, vou deixar aqui escritinho pra vocês e aqui na descrição também tem os links. Então é isso, minhas águias, até o próximo. Um beijo, obrigada pela atenção de vocês, pela presença. É isso, beijo. Tchau, tchau.